Bom dia! Bom dia, Cláudia. Bom dia, Vanessa. Bom dia, Dr. Gustavo, Márcio Filho. Bom dia, galera. Bom dia, Gutenberg. Meu áudio tá de boa aí, né, gente? Com meu microfonezinho aqui. Hoje é o último dia de Maceió. Hoje é dia de voltar para casa, voltar para a rotina, porque viajar é bom, mas voltar para casa é melhor ainda. Quando a gente está no dia a dia com essa vista aqui, ó, quando você tem essa vista, parecendo que se você pular da varanda, você cai no mar, fica meio difícil querer voltar para casa, né? Mas tá na hora, vamos produzir, né? Deixa eu deixar fixado aqui um comentário para você mandar a sua pergunta, tá? Você que nunca participou de nenhuma live, seja bem-vindo. Você é bem-vindo aqui. A ideia dessa live é que essa live seja uma live de interatividade, para que você mande sua pergunta, se clarificar alguma coisa na sua mente, se você aprender alguma coisa, manda um comentário aqui também. Fechou? Para a gente poder estar interagindo, a gente poder ter essa troca. E quando a gente troca experiências aqui na live, quando a gente compartilha um com o outro, o negócio flui muito mais e muito melhor. Fechou? Vamos lá, vamos começar. Só uma breve introdução aqui, que é o seguinte. A gente está fazendo todos os dias uma leitura do livro de Provérbios. Hoje é a nossa 22ª live consecutiva. Então, a gente está entrando aí numa fase, num momento de reta final. Se você tem alguém que caminha com você, um amigo, um parceiro, um sócio, alguém que você quer ajudar essa pessoa a começar a se desenvolver mais como pessoa, como profissional e tudo mais, você vai apertar no botãozinho do aviãozinho e vai enviar essa live para essa pessoa, porque a gente está chegando no final. Você não vai esperar chegar a 30ª live, acabar a sequência de live para poder encaminhar essa live para alguém e trazer alguém para estar aqui junto com você. Então, já aperta no botão do aviãozinho aí e manda. Fechou? Vamos lá. Hoje é o nosso capítulo 4 de Provérbios, porque hoje é dia 4, tá? Provérbios, para a galera que não sabe, Provérbios é um livro escrito pelo rei Salomão, que foi o homem mais rico que já existiu, ok? Mais rico e mais sábio. E ele deixou aqui para a gente um livro, um manual de vida, que é um livro de desenvolvimento pessoal, tá? Para que a partir disso daqui, a partir do conhecimento que a gente adquire aqui todo dia, a gente obtenha uma coisa que é a chave de todas as coisas, que é a sabedoria. A sabedoria é a chave para a riqueza, a sabedoria é a chave para bons relacionamentos, a sabedoria é a chave para você se tornar uma pessoa melhor, a sabedoria é uma chave para que você ande no caminho de Deus, a sabedoria é uma chave para a salvação. Então, no final das contas, existem várias portas e a sabedoria é a chave para todas elas. Óbvio que para cada porta vai ter a sua especificidade, porque a sabedoria não é porque você, por exemplo, no meu caso, eu sou gestor de tráfego. Não é porque eu sou um baita gestor de tráfego que eu sou um cara sábio em todas as áreas da minha vida. Não. Eu tenho sabedoria na área dos anúncios online, mas isso não quer dizer que eu sou um cara sábio. Então, a sabedoria é uma busca constante, uma busca que a gente sempre vai ter para a nossa vida. E por mais que você que está aqui, talvez, já tenha lido o livro de Provérbios, mas é importante você estar aqui, por quê? Porque quando a gente faz um estudo como esse, onde eu estou trazendo a minha visão, você sempre vai ter um insight que é diferente. Que você vai ter ideias e insights de acordo com o meu ponto de vista, e isso vai ser uma coisa muito edificadora. Fechou? Ó, só para a gente começar aqui, ó, gostaria de ter pessoas para dividir essa experiência comigo. Estou iniciando no digital e nem minha esposa acredita e nem me apoia. Normal, Gutenberg. Normal. Infelizmente, isso é uma coisa que é normal na nossa vida. Por quê? As pessoas, elas não respeitam ideias. As pessoas, elas respeitam resultados. E olhe lá, que às vezes nem resultados as pessoas não respeitam. E tá tudo bem. Tem um aluno meu, deixa eu ver se ele tá aqui, eu acho que ele não tá aqui não. Tem um aluno meu chamado Josélio. Véi, esse cara, ele é um cara que é surreal. O Josélio, ele era guardador de carro, ele era servente de pedreiro, e hoje em dia ele vive 100% da internet. 100%. Hoje ele é um cara que ele faz mais de 5 mil reais por mês na internet, organicamente, agora que ele começou a fazer tráfego pago. Virou meu aluno e começou a fazer tráfego.
Mas ele é um cara que saiu de um servente de pedreiro que ganhava um salário mínimo para começar a ganhar mais de 5 mil reais por mês e ainda assim a esposa dele não acredita nele. Ela fala assim, rapaz, vai trabalhar, vai procurar assinar a carteira, sendo que o cara tá fazendo dinheiro, o cara tá construindo a casa deles e ainda assim as pessoas ao nosso redor às vezes não botam fé. Muitas vezes por ignorância, muitas vezes por... Muitas vezes não, 99% das vezes é por ignorância da parte delas. Então, fica tranquilo em relação a isso, porque por mais que em casa você não tenha alguém para te apoiar, que não é sua esposa, mas você não precisa de apoio. Você não precisa, não lá. Aqui você tem. Aqui você tem outras pessoas dentro da live para você fazer network, para você se relacionar. E você tem a mim como mentor que estou aqui todo dia para poder trazer essa mensagem para vocês. Fechou? Então vamos lá, vamos começar a leitura aqui. Provérbios 4. Filhos, escutem a instrução do pai e estejam atentos para que obtenham entendimento. Por quê? Eu lhes dou boa instrução. Não abandonem o meu ensino. Quando eu era menino, em companhia de meu pai, uma criança inexperiente, mas única aos olhos da minha mãe, ele me ensinava e me dizia que o seu coração retém as minhas palavras. Guarde os meus mandamentos e você viverá. Adquira a sabedoria, adquira o entendimento. Não se esqueça nem se afaste das minhas palavras. Não abandone a sabedoria e ela guardará você. Ame-a e ela o protegerá. O princípio da sabedoria é: adquira a sabedoria. Sim, com tudo que você possui, adquira o entendimento. Valorize a sabedoria e ela o exaltará. Se você a abraçar, ela o honrará. Ela porá um diadema de graça em sua cabeça e lhe entregará uma coroa de glória. Uma coroa de glória. Muito bom isso aqui, viu? Vamos voltar aqui, trazendo um ponto de vista, né? Trazendo uma visão em cada ponto. Que o seu coração retenha as minhas palavras, guarde os meus mandamentos e você viverá. Adquira a sabedoria, adquira o entendimento. Não se esqueça nem se afaste das minhas palavras. Não abandone a sabedoria e ela guardará você. Ame-a e ela protegerá. Qual que é o negócio? Em alguns momentos aqui, no livro de Provérbios, Salomão traz a sabedoria como se fosse uma pessoa. Salomão traz a personificação da sabedoria, que é como se fosse alguém. Tá? E qual que é o ponto? A partir do momento que a gente entende que a sabedoria é uma pessoa, e a pessoa é Jesus, a partir do momento que a gente tem essa clareza, a gente entende que, consequentemente, Jesus é uma fonte inesgotável de sabedoria. Então, aqui, a leitura que a gente faz todos os dias do livro de Provérbios são leituras que são massa. Elas são muito boas. Elas trazem para a gente uma visão de dia a dia, de coisas mais corriqueiras do nosso dia a dia, que são importantes e são interessantíssimas. Mas a verdadeira sabedoria é a sabedoria que vem do alto. A verdadeira sabedoria, a pessoa que é a sabedoria, é aonde você vai achar ela a partir do livro de Mateus. Mateus, Lucas, Marcos, João, as epístolas, as cartas. Então, a verdadeira sabedoria está lá. Só que a busca pela sabedoria está em buscar a instrução. Porque fala aqui, adquira a sabedoria, adquira o entendimento. Então quer dizer que a gente consegue adquirir, ou seja, comprar ou trocar algo em prol da sabedoria. No caso de vocês, como é que vocês estão adquirindo aqui a sabedoria? A gente está fazendo uma troca. Você está trocando o seu tempo para estar aqui na live. O pagamento que você está fazendo é a atenção. Eu não estou cobrando nada financeiro. Eu poderia fazer essa live, por exemplo, 7 horas da manhã. Eu faria essa live 7 horas e ia dar mais gente do que dá às 6 horas da manhã. Eu tenho plena clareza e plena convicção disso. Só que qual que é o ponto? Eu quero que as pessoas que estão aqui sejam pessoas que estão de verdade buscando pela sabedoria. E não pessoas que estão só para... deixa eu abrir aqui uma live e pronto, aleatoriamente. Eu sei que a maioria de vocês vai chegar aqui meio que de paraquedas. Mas a minha intenção em fazer live cedo, primeiro, por uma questão de logística, tá? Por uma questão de horários. Eu fazendo a live cedo é uma coisa que me faz ter que acordar cedo todo dia, porque tem dia que eu vou dormir super tarde, hoje eu mesmo estou cansado aqui. Tem dia que eu vou dormir super tarde e eu preciso acordar cedo. Mas
por uma questão de horário, é uma coisa que me ajuda e também, consequentemente, eu faço meio que um filtro. Eu filtro somente as pessoas que realmente têm compromisso e as pessoas que querem buscar sabedoria. É como o Gilmar falou aqui, ó. Aqui, quem só estão, quem firmou um compromisso. Exatamente, a gente tem um compromisso firmado. Talvez uma das pessoas, algumas das pessoas que estão na live aqui, ou caíram de paraquedas, ou aparecem de vez em quando, é uma pessoa que não tem compromisso comigo diretamente. E tá tudo bem. O meu compromisso com você, mesmo você que não participa ativamente, meu compromisso com você tá 100% firmado. Inclusive, ó, quem entrou na live agora foi o Josélio. Bora, Josélio, eu tava falando de você agora, velho. Inclusive, Josélio, se quiser entrar na live, se você puder, e agora não sei onde é que você tá, se tá de boa, se quiser entrar na live, bora entrar na live aqui pra gente trocar uma ideia. A gente tem um cara que tá aqui na live, ele tava dizendo que tem dificuldade porque a esposa dele não apoia ele no negócio dele. Então, se você puder entrar para poder dar a sua visão, dar o seu direcionamento em relação a isso, é bem-vindo. Então, se você quiser participar da live, Josélio, manda aí a solicitação para entrar. Fechou? Então, qual que é o ponto? Salomão traz para a gente aqui que existe uma forma da gente adquirir sabedoria. Existe uma forma da gente adquirir o entendimento. O fato de vocês estarem aqui é uma forma. O fato de, por exemplo, você adquirir sabedoria numa área. Como é que você pode adquirir? Comprando um curso, comprando uma mentoria, investindo o seu tempo na presença de pessoas que têm resultados em áreas que você não tem. Por exemplo, se você é casado... Velho, olha essa vista aqui, rapidão. A imagem aqui no celular, ela não... Ó pra isso. Meu Deus, que coisa linda. Maravilha isso aqui. Então, o que é que acontece? Você é uma pessoa que é casada. Se você tem alguma dificuldade no seu relacionamento e você quer conversar com alguém para poder pegar dicas, ideias sobre casamento, você não vai procurar uma pessoa solteira para poder conversar sobre isso. Você vai procurar uma pessoa que é casada e, de preferência, uma pessoa que tenha sucesso no relacionamento. E não uma pessoa que vive brigando, que vive em pé de guerra. Não um casal que, por exemplo, não vive em unidade. Você vai buscar pessoas que sejam referências naquilo ali. Então, a partir do momento que você investe tempo para estar na presença de pessoas que são pessoas que têm resultado que você queria ter na sua vida, isso é uma forma de adquirir a sabedoria é uma forma de adquirir a sabedoria e de adquirir o entendimento. No versículo de ontem, foi Provérbios 3,15, diz que a sabedoria é mais preciosa do que as joias. E tudo que você possa desejar não se compara com ela. Porque joias são coisas que qualquer pessoa pode levar. Qualquer pessoa leva. Se você se apoia só nisso, aí vem um ladrão e leva. Vem uma catástrofe e leva aquilo ali. E aí? Se você se apoia só nisso, se você acha que você é só isso, o que é que vai acontecer? Vai acabar. Vai passar aquilo ali. Mas a partir do momento que você entende que a sabedoria, o ato de adquirir a sabedoria é o primeiro passo. O segundo passo é o ato da execução. Porque não adianta nada você ser muito sábio de teoria e você não colocar nada em prática. Você ser uma pessoa, por exemplo, que estuda muito sobre casamento e você se acha sábio num casamento, por exemplo, e você é solteiro. Você não tem a vivência, você não tem a prática, porque tudo no plano é muito bonito. Tudo no papel, na teoria, é muito fácil. Então, além de buscar a sabedoria é o primeiro passo para quê? Para que depois você vá para a prática. Para que você pare de achar coisas e você comece a ter fatos. Para que você comece a ter vivências. Fechou? Bom dia, tô no metrô e não levar o menino no médico. Tá de boa, velho. Ó, a Kézia mandou a pergunta aqui, ó. Não sei se pode qualquer pergunta ou focada em provérbios, mas como posso melhorar minha timidez e me comunicar melhor com as pessoas? Isso daí é uma pergunta que parece que não tem nada a ver com o que a gente está falando aqui, mas ela tem tudo a ver. Por quê? A comunicação, ela é uma habilidade que ela é adquirida. Se a gente pode adquirir sabedoria, a gente também consegue adquirir a habilidade de comunicação. Até porque, quando você busca isso, você está buscando o quê? Sabedoria nessa área de comunicação, ok? Então, o ato de se comunicar é um ato que a gente consegue treinar. Esse é o primeiro ponto. Então, não existem pessoas que não conseguem se comunicar. Existem pessoas que têm menos prática na comunicação. O sol agora saiu com força, né?
Não existem pessoas que não conseguem se comunicar, existem pessoas que não têm prática na comunicação. E um dos principais motivos que faz com que você não tenha prática na comunicação, a primeira coisa de tudo é a preocupação com a opinião das outras pessoas. Esse é o primeiro ponto, esse daí é triste. É triste você se travar, você travar o desenvolvimento da sua vida, porque você tem essa preocupação com a opinião das outras pessoas. Sabe por quê? A maioria das pessoas, ela não tá nem aí para você. Eu sinto lhe informar, mas as pessoas se importam menos com você do que o que você imagina, tá? Então, às vezes tem pessoas... Bom dia, Gabriel. Às vezes tem pessoas que, por exemplo, têm vergonha de pedir uma informação no shopping, de abordar um segurança ou abordar uma pessoa para pedir uma informação. Às vezes você tem aquela trava, aquela vergonha de falar com a pessoa. Mas o que acontece? A pessoa que está lá do outro lado, que você vai conversar com ela, na maioria das vezes, daqui a 15 segundos, ela já esqueceu de você. Ela já nem lembra mais da sua cara. Em coisa de minutos, ela já nem vai mais lembrar de você. Então, a timidez, ela é algo que ela está muito ligada a isso. Ela não está ligada a uma falta de habilidade, mas sim a preocupação com a opinião das outras pessoas. Eu sofri isso na prática. Eu já falei isso aqui algumas vezes, em algumas lives, que a primeira vez que eu fui gravar um story no Instagram, as pessoas ficavam falando assim, velho, você é muito ruim, pô, para com isso. Tá muito ruim, você não sabe fazer. Para aí. E isso é o que pode acontecer com a maioria de vocês. Você começar a fazer algo, você querer... Eu vou ter que botar a mão aqui. Você querer começar a fazer algo, você querer desenvolver essa habilidade de se comunicar, porque você só vai desenvolver a habilidade de comunicação, adivinha como? Falando. Você vai ter que falar. Você vai ter que praticar. E no começo vai ser ruim. Vai ser ruim. Se você grava um story, por exemplo, e fica o tempo todo ouvindo o seu áudio, a sua voz, olhando o seu rosto, antes de postar, você vai apagar aquilo ali e você não vai postar nunca. Então, um segredo para você desenvolver a habilidade da comunicação, primeira coisa é a prática. Você vai ter que praticar. Segunda coisa, você vai, depois de começar a praticar, você vai começar a melhorar alguns pontos e melhorar alguns quesitos. Que maravilha esse sol. Ó como é que tá esse sol aqui agora. Ó. Eita, solzão, viu? Bem na minha cara aqui, ó. Você vai ter que começar a praticar, a desenvolver essa habilidade da comunicação. Só que qual que é o ponto? A comunicação, ela não está só em você se comunicar no Instagram. Ela está nas pequenas coisas. Como? Como assim nas pequenas coisas? Por exemplo, isso é uma coisa que acontece demais, e isso é uma coisa que me deixa puto. É algo do tipo assim, ó. Imagina que eu e você que está me assistindo, imagina que a gente vai se encontrar no shopping às 19, ok? E aí primeiro você me disse que ia ser às 17. E aí eu não confirmei. E aí daqui a pouco você chegou e me disse que era às 19. Aí eu não confirmei. Eu não te dei um ok. Eu não vi a sua mensagem, eu não te dei o ok. Aí o que você faz? Aí você vai pro shopping para me encontrar, sem eu ter confirmado. E aí quando você chega lá, eu não tô. Aí você fala, pô, mas eu mandei mensagem. Mas você mandou uma mensagem, mas você não teve um feedback. E isso já vai para uma fase, para uma parte de falta de clareza. Então toda a comunicação, ela precisa ser muito clara. Muito clara de quê? Do tipo assim, se eu não te responder, você me liga. Oi, e aí? Você viu uma mensagem? Porque na maioria das vezes, eu, por exemplo, Aldo, eu nem vejo mensagem no WhatsApp. Então se eu não respondo, não é por mal. Ou se eu deixo de responder, não é por mal, mas é porque eu não vejo. Então, a partir do momento que você entende que a boa comunicação, ela está nos mínimos detalhes, ela está em você saber dar um feedback e você saber ouvir um feedback, você vai começar a se desenvolver e vai começar a se desenvolver muito, 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 muito mais rápido. Por quê? A comunicação é o seguinte, aqui está o emissor da mensagem. No caso aqui, nesse momento, eu estou sendo o emissor da mensagem, tá? Aqui está vocês. Agora, você é um receptor da minha mensagem. Se eu falo algo que você não entende, a culpa não é sua. Não é que você não tem QI, não é que você não tem sabedoria.
a culpa não é sua se você não entende a minha mensagem. A culpa é minha. Por quê? Se eu que estou emitindo uma mensagem, a pessoa que está do outro lado, ela não consegue receber, não consegue entender aquela mensagem, a culpa é minha porque eu não fui claro o suficiente na minha mensagem. Certo? Então, o que você tem que ter em mente? Sempre que você vai se comunicar, você precisa, primeiro, explicar o contexto das coisas e, segundo, você precisa... beber um gole aqui. Primeiro, você precisa explicar contextos e, segundo, você precisa trazer detalhes de uma história. Vou dar um exemplo. Às vezes, eu tô aqui do nada, parado, e aí minha esposa chega e fala algo tipo assim: não, mas a gente vai lá em tal lugar. Aí eu, do nada assim, ela chega e só fala, sem explicar o contexto da situação. O que é que eu quero dizer com o contexto da situação? Ela chegar e dizer assim: amor, deixa eu te falar uma coisa, eu preciso resolver esse problema tal dia e tal horário, ok? E aí eu vou precisar que a gente vá num lugar assim, 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 assado, para poder resolver isso. Beleza? Beleza. É algo nesse sentido. É algo nesse estilo. É o quê? É você explicar o que você quer fazer, como você quer fazer, e tudo isso tem que ter clareza. Sempre quando você for explicar algo para alguém, você precisa imaginar que a pessoa do outro lado tem 5 anos de idade. A partir do momento que você começa a fazer esse exercício, você começa a desenvolver a sua comunicação de uma forma muito mais fácil. Imagina que você está explicando uma coisa para uma criança. Quando você está explicando uma coisa para uma criança, você não explica tudo bonitinho, tintim por tintim? Você não vai explicando cada ponto, cada coisa e tudo mais? A mesma coisa você precisa fazer com o adulto. E quando você tem a clareza disso, você vai passar mensagens muito mais claras. A Kézia falou aqui, ó. Eu estou começando a interagir, me comunicar no Instagram, pelos stories, e teve uma pessoa que falou: essa menina fala demais, porque eu faço os stories falando e interagindo. É horrível, não tem nada de horrível nisso. O horrível é o comentário da outra pessoa, mas e aí? E aí? Vai ficar calada por causa disso? Aí imagina, se eu, lá atrás, eu fosse me importar com os comentários negativos. Hoje eu não ia estar fazendo essa live aqui para vocês. Não ia. Imagina se eu fosse me importar com as pessoas que, quando eu estava começando, ficavam dizendo que era ruim, que era isso, que era aquilo. Imagine. Ah, quer ser blogueiro, quer ser influencer. A maioria das pessoas, elas são monotons. Elas são pessoas de uma habilidade. Elas são pessoas que elas são de uma coisa. Por exemplo, se você é advogado, você é só aquilo e acabou. Se você é advogado, você não pode, por exemplo, tocar violão. Se você é advogado, você não pode, por exemplo, aparecer nos stories. Por quê? As pessoas, elas querem criar rótulos, elas querem criar títulos para cada coisa. E na sua jornada, na sua caminhada, você vai aprender, você vai precisar aprender a desenvolver habilidades em várias e várias áreas da sua vida. São várias as áreas da sua vida que você vai precisar desenvolver habilidades. E a comunicação é uma das principais. Porque, como eu falei, a comunicação, ela não só vai te fazer melhorar no mundo dos negócios, mas também na sua vida pessoal. Porque você vai saber dar melhor um feedback para a pessoa que está com você, para o seu cônjuge. Você vai saber dar um feedback melhor para os seus filhos. Você vai saber explicar melhor as coisas e as coisas vão fluir muito mais. Ó, Kézia, até hoje me chamam de blogueirinha. É isso aí. Aí acontece um milagre depois de um tempo. Quando você não desiste, as pessoas vão simplesmente parar com isso. Elas vão olhar assim e vão falar: rapaz, fulano é bom mesmo, viu? Isso vai acontecer. Vai chegar a gente depois e vai dizer assim: rapaz, você é bom, eu sempre acreditei em você. Pessoas que te criticavam vão chegar depois para poder te falar isso. Então, só vai. Só continua. Estuda sobre comunicação. Estuda sobre linguagem não verbal. Porque muito do que você fala está na linguagem não verbal. Esse final de semana, eu encontrei um primo que ele tem um provedor de internet. E ele estava me mostrando no Instagram do negócio dele, aonde ele estava colocando algumas pessoas do negócio dele, da empresa dele, para poder se comunicar no Instagram. E no lugar que a gente estava tinha muito barulho. E quando ele foi mostrando os vídeos das pessoas se comunicando, eu nem precisei ouvir o áudio para poder ver quem são as pessoas que são boas se comunicando ou não. Por quê? A comunicação, ela não está só no que sai da sua boca, não está só na palavra que sai da sua boca, mas o como essa palavra sai da sua boca, a forma como você se expressa em relação a mãos, a gestos, a linguagem corporal e tudo mais. Entende?
Então, é muito mais sobre isso e não sobre a palavra. Imagine que eu estou aqui, imagine que eu vou palestrar, tá? Esse aqui é meu microfone, aí eu chego, aí eu falo, que ombro caído. Bom dia, gente. Tudo bom com vocês? Hoje aqui é mais um dia onde a gente vai falar sobre tráfego pago. São as palavras que eu estou usando, ok? Agora, olha a diferença. Imagina que eu chego aqui na postura e meto bom dia, gente! Seguinte, hoje é mais um dia onde a gente vai falar sobre tráfego pago. Você vê que eu usei exatamente as mesmas palavras, mas a energia que eu coloquei na fala, a forma de gesticular, a forma de me expressar, a postura que eu estava, foi algo que foi totalmente diferente. E se você... Deixa eu ver aqui o comentário da Kézia. A comunicação está mudando minha vida pessoal, mas tem muito que melhorar. Sempre vai ter. Só que aí vão ter os detalhes que você vai precisar estudar. Por exemplo, se você vai gravar stories no Instagram, você vai usar essa luz do jeito que eu estou aqui. Mesmo que a luz está forte, está fortíssima aqui agora, mas você nunca grava contra a luz. Olha como é que fica contra a luz. Olha que negócio estranho. Fica estourado o fundo. Então, quando você vai gravar algum story em algum lugar, você sempre tem que procurar aonde é que está a luz para você ficar a favor da luz e não contra a luz. Aqui, no caso, a luz é o sol. O sol está aqui tinindo, eu já estou aqui todo suado, parecendo que eu já fiz meu exercício do dia. Mas se você começa a falar assim, ó, vai ficar ruim. E quando a sua imagem é ruim, ou o seu áudio é ruim, o que você fala fica desinteressante. Ok? Então, uma preocupação que você tem que ter é com a luz, tá? Ah, Aldo, mas eu não tenho luz, eu não tenho como ter um ring light. Tá tudo bem, não tem problema nenhum. Você só precisa buscar a luz natural, que fique mais fácil. Às vezes é uma lâmpada. Às vezes você tem uma lâmpada perto de você, eu tô aqui com uma lâmpada gigantesca, né, na minha frente. Às vezes você precisa ter uma lâmpada perto de você, uma lâmpada no teto mesmo, e você ficar mais próximo dela, para que você aproveite melhor a luz. Aqui nessas lives, eu tô tendo que usar esse microfonezinho, ó, que fica aqui. Por quê? Porque aqui tem muito ruído externo, tá? Então eu preciso do microfone por esse motivo. Mas não é o tempo todo que eu preciso. Quando eu tô fazendo live na minha casa, eu não preciso de microfone. Por quê? Porque lá é silêncio, lá é paz. E lá, ao invés de ter o sol, lá eu preciso ter uma luzinha. Mas é para quê? Já é para ficar melhor. Não é o que eu preciso para poder começar, mas é o que eu preciso para poder melhorar. Então, o primeiro passo, você vai com o que você tem, você faz do jeito que você sabe, e aí com o tempo você vai evoluindo. Você vai estudar, como eu falei, sobre linguagem não verbal, você vai estudar sobre modulação vocal. Eu, antigamente, eu tinha uma voz muito rouca, mas eu não sabia usar a minha voz. Eu não sabia colocar peso na voz, eu não sabia colocar grave na minha voz. Isso era a coisa que mais me atrapalhava. Isso fazia com que minha voz ficasse muito ruim. E quando eu comecei a aprender isso, até isso você consegue fazer. Você consegue mudar o tom da sua voz. Você vê que agora eu estou colocando mais grave e eu posso abaixar esse grave. E vai abaixando, abaixando, abaixando. Aí, a partir do momento que você aprende a manipular todas essas variáveis, você já vai ver que já vai ser mais do que meio caminho andado. Mas o principal é um só. É você se livrar dessa trava da opinião das outras pessoas. E a partir do momento que isso acontecer, você vai ver que muita coisa vai acontecer na sua vida. Muita, muita, muita de verdade. Vou dar um exemplo. Um exemplo que aparentemente não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. Eu estou fazendo live todo dia. Hoje é o 22º dia consecutivo que eu estou fazendo live para vocês, ok? E essas lives, elas são lives que eu não estou falando de tráfego pago, eu não estou falando de marketing digital, eu não estou falando sobre trabalho, eu estou falando sobre princípios, eu estou falando sobre valores, eu estou falando sobre sabedoria. Só que o que é que tem acontecido ultimamente? Ontem, apenas ontem, eu recebi 3 convites de pessoas diferentes para poder gravar aulas para treinamentos de amigos meus. Três convites diferentes. Esse mês, eu fui convidado para um dia lá na igreja dar uma palavra. Era para dar uma palavra de 1 ou 2 minutos, eu falei 10. E foi muito bom, foi uma experiência muito boa. As pessoas se conectaram com aquilo que eu falei. E foi muito bom. Tudo isso por uma coisa, pelo fato de eu ter dado esse primeiro passo de começar a fazer essas lives. E antes de começar a fazer essas lives, eu não vou mentir, eu ficava naquela de tipo assim, pô, velho, mas eu nem entendo tanto assim de Bíblia.
Eu nem sou um cara tão profissional. Eu não sou teólogo, eu não sou pastor, eu não sou padre, eu não sou nada do tipo. O que será que eu vou falar durante a live? Mas eu olhei assim e falei, nada, velho. Todo dia antes de começar a live eu faço uma oração, eu peço a Deus direcionamento, eu peço a Deus para me guiar, para colocar as palavras certas na minha boca, para que as palavras que saiam aqui da minha boca sejam palavras que gerem transformação na vida de vocês e que a glória sobre a transformação da vida de vocês não seja minha, mas que a glória seja dele. Então, eu faço isso todos os dias antes de começar a live e as coisas simplesmente fluem, sabe? Porque eu não me apoio só em mim, eu me apoio nele. E a partir do momento que eu compartilho isso com ele, até porque foi ele que mandou fazer isso, a partir do momento que eu me apoio nele, o problema já não é mais só meu, o problema é meu e dele. Eu tenho ele junto comigo para poder me apoiar. Então, só vai, velho. Só vai. Porque a sua boca fechada, ela mata pessoas. Sabe por quê? Porque as nossas palavras, elas produzem vida. A própria palavra aqui em Provérbios, a gente já viu que a nossa boca ela tem o poder de produzir vida ou produzir morte. A gente escolhe. Só que uma boca fechada, ela produz morte. Por quê? Tudo que você já viveu na sua vida, as cicatrizes que você tem, elas são remédio para a ferida de outras pessoas. E a partir do momento que você abre a sua boca, que você se coloca à disposição de outras pessoas para poder falar, para poder trazer para essas outras pessoas as experiências que você teve na sua vida e como você resolveu esse determinado problema, você ajuda a transformar a vida de outras pessoas. Outro dia, numa live, alguém perguntou alguma coisa aleatoriamente sobre relacionamento. E aí eu falei. Comecei a falar, né? O exemplo que eu dei no dia foi o seguinte, alguém perguntou o quê, meu Deus? Não lembro o que foi. Eu sei que eu dei o exemplo de que um dia minha esposa chegou para mim e falou assim, você é arrogante e as pessoas te acham arrogante. Aí eu, ao invés de simplesmente, porque você é isso, você é aquilo, ao invés de simplesmente rebater aquilo que ela estava falando, eu falei assim, tá, beleza, ok. Aí eu fui pesquisar o que era arrogância. E aí o conceito de arrogância dizia assim, pessoa que tem suposta superioridade intelectual, moral, de conhecimento, papapá, é uma pessoa que acaba se tornando, que começa a ter relacionamentos ruins por conta disso e tal. Aí eu olhei e falei, rapaz, não é que faz sentido o que ela tava falando? Pior que faz sentido. Aí eu fui pesquisar no YouTube, eu fui ver um vídeo. Aí eu vi um vídeo que o cara dizia assim, ó, você é uma pessoa que costuma ser impaciente com os outros, você tem dificuldade de esperar, você tem dificuldade de ter paciência com as outras pessoas. Se isso acontece, é porque provavelmente você é arrogante. Você tem uma suposta superioridade intelectual, você inconscientemente, você acha que você é mais inteligente que as outras pessoas, e a sua suposta superioridade intelectual faz com que você não tenha paciência com as outras pessoas. Faz com que você queira que as outras pessoas tenham o mesmo ritmo que você, sendo que elas não têm. E aí várias coisas, eu olhei assim e falei, meu Deus. Então, eu olhei assim e falei, meu Deus, quando minha esposa me falou isso, não foi uma coisa para me ofender, mas foi um feedback. A questão é que na maioria das vezes, a gente tá de ouvidos fechados a feedbacks. A gente não quer ouvir, a gente não sabe ouvir. E isso, no final das contas, só acaba atrasando a gente. E quando ela me trouxe essa consciência, quando eu comecei a ter clareza em relação a isso, eu olhei e falei, velho, realmente eu tenho esse problema. E eu não quero continuar tendo esse problema. Então, se eu tenho esse problema, eu vou buscar resolver esse problema. E eu comecei a buscar o quê? Me policiar em relação a isso. Eu comecei a buscar ser uma pessoa mais inclusiva, uma pessoa que tem mais paciência com as outras pessoas, uma pessoa que busca cultivar relacionamentos. Por quê? Às vezes, quando você entra nessa parada de networking, de ambiente, de frequência, velho, você fica sem paciência para outros assuntos. Você fica sem paciência para ambientes que tem pessoas falando da vida dos outros, para ambientes que tem pessoas falando coisas aleatórias. Você fica sem paciência para isso. Só que qual que é a questão? Você tem que entender que nem todo lugar, nem todo ambiente é ambiente de networking, principalmente ambiente de família. Certos ambientes não vai ser sobre isso. Vai ser sobre as pessoas, vai ser sobre aquele momento de você distrair, de você abstrair de vida profissional, de negócio, de networking, de meio que sair dessa noia, sabe?
E quando você tem a clareza disso, você fica muito mais de boa, você fica muito mais tranquilo, você olha assim e fala, não, beleza, tá tudo bem. Eu só vou aproveitar esse momento aqui, eu só vou desfrutar disso daqui, ao invés de olhar assim e falar, não, não quero saber de conversa, não quero saber de assunto, porque as pessoas que estão aqui, elas não estão falando de negócio o tempo todo. Não é assim. Quando você entra numa frequência mais alta, você vai começar a ficar psicopata em relação a essas outras coisas. Mas você precisa aprender a administrar. Administrar os seus sentimentos, as suas emoções nesses momentos. Aí é que está o momento do desafio. A sabedoria, ela vem justamente da gente saber transitar em múltiplas áreas. A gente saber estar em ambientes distintos e a gente saber se comunicar com todas as pessoas. Eu, por exemplo, que vendo muito, certo? Tem vendas que eu faço para minha agência, para minha empresa, para minha agência de gestão de tráfego pago, e aí eu percebo o tipo do cliente que está falando comigo, certo? Tem cliente, às vezes, que é aquele empresário mais formal, tem aquele outro que já tem uma comunicação mais técnica, que já entende. Eu já vou moldar a minha comunicação e eu vou mudar a minha comunicação de acordo com o tipo do cliente. Teve uma reunião com um cliente que eu fui fazer uma vez, que o cara é muito bom, velho. O cara é muito bom, de verdade. Ele é um cara que ele vendia na rua. Ele vendia no meio da rua. Ele foi morar em São Paulo um tempo, e lá em São Paulo ele vendia na 25 de março, no meio da rua. Então ele usa muita gíria. Muita. O linguajar dele é engraçado. E aí, quando eu fui fazer a reunião com esse cara, o cara me chamou de cachorro umas 10 vezes na reunião. O cara era, não, papapá, não sei o que, tá ligado o cachorro? Aí eu, tô ligado, velho. E aí ele falava, então qual que é o negócio? Eu vou precisar adaptar minha comunicação de acordo com o ambiente que eu tô, sabe? E às vezes vai ter ambiente que você tá, como um ambiente de família, um ambiente que não é um ambiente de trabalho, às vezes até na rua. Você tá na rua e aí do nada surge uma conversa com alguém, você precisa adaptar a sua comunicação de acordo com as pessoas que estão ao seu redor. Você vai precisar ter esses pequenos ajustes, porque se você quiser ser uma pessoa de uma comunicação só, de uma forma só, você vai ficar chata perante as outras pessoas, sabe? Você não sabe o quanto me ajudou, muito obrigada por ter dado uma orientação, tamo junto, viu, Kézia? Ó o cara da comunicação aí, ó. Comunicação invertida aí, ó. O conceito dessa parada. Comunicação invertida. Então, vamos continuar aqui, né? Versículo 10. Meu filho, escute e aceite as minhas palavras, e os anos de sua vida multiplicarão. Eu ensinei a você o caminho da sabedoria, eu fiz andar pelas veredas da retidão. Se você andar por elas, os seus passos não se embaraçarão. Se você correr, não tropeçará. Retenha a instrução e não a deixe. Guarde-a, porque ela é sua vida. Ou seja, você precisa guardar a instrução. Você precisa guardar o que você aprende. É como eu dou um exemplo aqui. Tiveram algumas lives aqui que eu passei algumas metas para vocês, algumas tarefas, alguns exercícios. Inclusive, eu acho que eu vou criar um canal aqui dentro do Instagram. Vou criar um canal no Instagram que é para poder passar para vocês essas tarefas que a gente tem tido ultimamente. Uma das tarefas foi abrir uma conta numa corretora e comprar uma cota de fundo imobiliário, uma cota de R$10. Para quê? Para você começar a entender e você saber mais sobre o investimento, sobre o plantio, sobre plantar, para você aprender mais sobre isso. Essa foi uma das tarefas. A outra tarefa foi o quê, meu Deus? Fazer um relatório dos seus primeiros 6 meses do ano, tá? Fazer um relatório em relação à vida pessoal, vida profissional, vida conjugal, para você ver se o que você tem feito é algo que está te levando para o resultado que você quer e se você tem clareza do resultado que você quer. Vai muito disso também. Às vezes você olha assim e fala, pô, eu nem tenho o resultado que eu queria ter, mas você mesmo não tem clareza de onde você queria estar. O Marcos Paulo mesmo, que é meu sócio, que foi o dançarino que eu postei ontem aí nos stories, tinha uma época que ele não tinha carro. Ele andava de ônibus. E um dia eu cheguei e sempre eu cobrava ele, eu falava, velho, e aí? Quando é que você vai resolver esse problema? Ah, não tenho dinheiro. Ah, não sei o quê. Ah, isso. Ah, aquilo. E aí eu ia trazendo as soluções e ele me trazia um problema para cada solução que eu trazia para ele. Cada solução que eu levava, ele me trazia um problema de volta. E eu fui resolvendo todos. E aí um dia eu cheguei assim, eu falei, velho, qual é o carro que você quer? Aí ele falou, qualquer um. Eu falei, não existe nenhum carro chamado qualquer um. Você precisa saber qual é o carro que você quer. Aí eu quero sei lá, acho que na época era um Celta.
Era um Celta. Eu falei, beleza, vai olhar um. Vai numa loja olhar um Celta. Ele, mas eu não tenho dinheiro agora, não sei o que. Eu falei, velho, cala a boca, bicho. Para de ficar inventando conversa, vai olhar a porra do Celta logo. Aí ele pegou e foi. Foi olhar, e aí conversou com o pessoal da loja, e ele começou a ver as condições para poder comprar o carro e tal. E aí depois, aí ele foi visitar uma outra loja já. Numa outra loja que ele foi visitar, apareceu um HB20. Aí ele olhou e falou, pô, gostei desse HB20. Eu falei, gostou? Faz uma proposta. Ah, mas eu não tenho condição, eu não tenho dinheiro, não sei o que, não sei o que. Eu falei, velho, calma, pô, calma. Faz uma proposta. Vê qual é o mínimo que você precisa dar de entrada, já que você não tem dinheiro para comprar o carro. Vê qual é o mínimo que você tem que dar de entrada e compra. Ah, mas aí a parcela vai ficar muito cara porque os juros é muito alto. Eu falei, velho, você quer comprar o carro e resolver logo esse problema? Quero, então pronto. Depois você começa a antecipar a parcela e aí vai diminuir os juros. E aí ele foi, e ele foi, e ele foi, e ele foi. E ele foi se posicionando. Ele foi se posicionando, ele foi dando os passos e as coisas aconteceram. E aí em uma semana ele saiu de um cara que não tinha clareza do que ele queria da vida dele. Ele nem sabia qual carro ele queria, como ele ia ter, não tinha dinheiro. Para uma semana depois o cara tá com o carro na mão. Então, na maioria das vezes, o resultado que está faltando a gente ter só está a 1 metro, a uma distância do primeiro passo que a gente dá. E o primeiro passo, na maioria das vezes, é se posicionar. Então, o outro exercício que eu passei para vocês aqui foi esse. É de você parar e você fazer um relatório dos primeiros 6 meses do ano para você ver, beleza, eu estou onde eu queria estar? Não estou. Por que eu não estou? Aonde que eu queria estar? Tem que ter clareza do resultado que você quer ter na sua vida. Se você trabalha num trabalho que você não gosta, qual é a data que você tem para poder sair? Quer dizer, um trabalho que você não gosta e não está aprendendo nada. Por quê? Se você trabalha para os outros, não tem problema nenhum trabalhar para os outros. Desde que você tenha a data para poder sair e começar o seu negócio. Ah, você está dizendo que todo mundo obrigatoriamente tem que empreender? Sim. Porque se você não empreende num negócio para você está empreendendo no negócio da outra pessoa. Para você estar no negócio da outra pessoa, você tem que estar empreendendo no negócio dela. Se você quiser crescer no negócio de outra pessoa, nem se fala. E um trabalho ele é bom quando você está aprendendo alguma coisa que tem a ver com aonde você quer chegar. Por quê? Se você só troca 8 horas por dia por um salário mínimo, eu tenho uma má notícia para você. Vão ter coisas que estão aqui no nosso dia a dia, que a gente está lendo aqui na Bíblia, que você não vai acessar. Infelizmente. Você é remunerado de acordo com o tamanho do problema que você resolve. Se você empacota coisas no supermercado, o problema que você resolve é um problema pequeno que qualquer outra pessoa sabe resolver. Então você vai ser mal remunerado por isso. Isso é um fato. Isso vai acontecer. Ah, mas isso não é justo. É assim que as coisas são. Você só precisa aceitar. Então, ou você constrói os seus sonhos, ou você vai estar construindo os sonhos de outras pessoas. Assim como o Gilmar falou aí agora. Então, retenha a instrução e não a deixe. Guarde-a. Guarda a instrução, porque ela é sua vida. Não entre na vereda dos ímpios, nem siga pelo caminho dos maus. Evite esse caminho, não passe por ele. Desvie-se dele, passe longe. Os maus não dormem se não fizerem o mal. O sono foge deles se não fizerem alguém tropeçar. Porque comem o pão da maldade e bebem o vinho das violências. Mas a vereda dos justos é como a luz do alvorecer, que vai brilhando mais e mais até o dia ser claro. O caminho dos ímpios é como a escuridão. Nem eles sabem em que tropeçam. O que é alguém ímpio? Um ímpio é alguém que é impiedoso. Alguém que é piedoso é alguém que não tem piedade. Alguém que não tem piedade é alguém que é mau. É alguém que pratica o mal, que está fazendo coisas que não edificam em nada na vida de ninguém. Ok? Às vezes, você está fazendo mal mesmo sem perceber, mesmo sem querer. Como eu já dei o exemplo aqui. Quando você está com a sua boca fechada e você não está passando adiante coisas que você carrega, mensagens que você tem, sabedoria que está dentro de você, que você não compartilha com outras pessoas, você está fazendo mal, sem você perceber, sem você saber. Então, a gente precisa ter clareza em relação a isso, que tem muita coisa que a gente deixa de fazer, que a gente está deixando de ajudar outras pessoas. Então, se você puder fazer o bem, faça. Se você puder ajudar, ajude. É como o exemplo que eu já dei aqui. A gente é especialista em julgar as pessoas que estão na rua pedindo.
Aí você olha assim e fala, eu não vou ajudar porque esse vai beber. Não vou ajudar porque esse vai usar droga. Não vou ajudar porque isso. Não vou ajudar porque aquilo. Eu ajudo. Eu ajudo. Independente, eu não sei o que o cara vai fazer. Eu sei que eu estou fazendo a minha parte. Eu sei que eu sou próspero. Eu sou próspero. Eu não estou próspero, eu sou próspero. Então eu sempre vou estar prosperando em várias áreas da minha vida. E o que é que aquela pessoa vai fazer com R$ 5, com R$ 10, com R$ 2, que é o que eu tiver na mão? Infelizmente aquilo vai dizer mais respeito a ela do que a mim. O que me diz respeito é a minha natureza. É a minha natureza de buscar cada dia que passa ser mais parecido com Jesus. E Jesus é alguém generoso. Tanto é que ele entregou a vida dele por nós. Então, é muito sobre isso. É sobre você entender a natureza de Deus, entender os princípios de Deus, como a gente falou na live de domingo. Na live de domingo a gente estava falando muito sobre princípios. Um dos princípios, por exemplo, é a semeadura e a colheita. Você não tem como colher sem plantar. Isso é um princípio. Então, se você quer colher, você precisa plantar. Se você quer se desenvolver na área profissional, você vai precisar plantar. O que é que você vai ter que plantar? Você vai ter que plantar e investir em conhecimento. O investimento pode ser um investimento de tempo, pode ser um investimento financeiro, mas você vai precisar se desenvolver para poder desenvolver habilidades novas, desenvolver novos negócios, fazer coisas diferentes e assim você conquistar resultados maiores. Saca? Vamos para o versículo 20 aqui, ó. Meu filho, escute as minhas palavras, preste atenção aos meus ensinamentos. Não deixe que eles se afastem dos seus olhos. Guarde-os no mais íntimo do seu coração, porque são vida para quem os encontra, e saúde para todo o seu corpo. De tudo que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Muito bom isso daqui. Afaste de você a falsidade da boca e mantenha longe de você a perversidade dos lábios. Que os seus olhos olhem direito e que suas vistas se fixem no que está diante de você. Faça plana a vereda de seus pés, para que todos os seus caminhos sejam retos. Não se incline, nem para a direita, nem para a esquerda. Afaste os seus pés do mal. O que me chama a atenção aqui é, de tudo que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Tem muita gente que fala assim, eu não sei. Eu vejo esse negócio de, eu vejo gente falando assim, porque Deus falou comigo. Deus mandou eu fazer não sei o quê. E eu não entendo como é isso. Eu não sei ouvir a voz de Deus. Eu não consigo entender, eu não consigo discernir. E isso é uma parada que é muito doida. Por quê? É uma sensação que eu não sei descrever. Um dia eu vi alguém falando, e quando eu vi alguém falando sobre isso, eu falei, rapaz, eu já senti essa parada, mas eu não entendia o que era isso. E quando Deus fala com a gente através do nosso coração. Ou mais como? Como é que vai falar através do coração? É quando você sente algo no seu coração, você vai sentir uma sensação diferente, você vai sentir o seu coração ali, sabe? Você sente como se ele estivesse ali. E naquela hora, você vai baixar um download. Alguma informação vai chegar na sua mente naquele momento. E você sentiu aquilo ali no seu coração, sabe? E Deus fala com a gente através do coração. Como tá dizendo aqui, ó. Do nosso coração procedem as fontes da vida. Não só a fonte física, porque o nosso coração é que embobia o sangue para o resto do corpo, só que também a fonte espiritual. Então, como é que a gente guarda o nosso coração? A gente precisa aprender a perdoar. A gente precisa aprender a amar. E existe uma coisa que eu devo a todos vocês que estão aqui na live. E essa coisa é amor. Eu não sou obrigado a gostar de ninguém, eu não sou obrigado a andar com ninguém, eu não sou obrigado a nada. Só que uma obrigação eu tenho. Eu tenho a obrigação de amar as pessoas que estão ao meu redor. E quando você começa a entender isso, você começa a ver que você precisa amar as pessoas e usar as coisas. E não usar pessoas e amar coisas. Por exemplo, isso aqui é uma garrafa. Ela me serve. E eu uso ela. Mas eu não amo ela. O meu amor não tem que estar aqui. Sabe por quê? Se essa garrafa cair lá embaixo, a gente está aqui no quinto andar aqui agora, mas se essa garrafa cair lá embaixo, ela quebra. E ela é um objeto, como qualquer outro. Eu tenho uma carteira que eu gosto, que eu até falei numa outra live, tem uma carteira que eu gosto, que é uma carteira que eu passei 1 ano e pouco para comprar essa carteira. Não porque eu não tinha dinheiro, mas porque eu estava esperando um momento de conquista, um momento especial para poder comprar ela. É uma carteira que custa R$ 1.500, um porta-cartão. Só um porta-cartãozinho. De uma marca chamada Montblanc. E outro dia eu perdi a minha carteira.
Só que, velho, aquilo foi um exercício muito bom para mim. Porque naquele dia foi um teste comigo mesmo. Onde eu percebi que, de fato, hoje eu consegui lavar o meu coração em relação a não estar com o coração nas coisas, mas sim nas pessoas. E aí eu perdi minha carteira, óbvio, fui procurar, obviamente. Fui lá no empresarial, porque eu sabia que eu tinha perdido no escritório, no caminho, na garagem. E eu fui lá no empresarial, fui conversar com segurança para ver se tinha um setor de achados e perdidos, apesar de que eu achava que provavelmente ninguém ia devolver aquela carteira. Era uma carteira cara, como eu falei, uma carteira, um porta-cartão de R$ 1.500. Então, era um negócio caro, eu olhei assim e falei, não, pô, quem achar minha carteira não vai devolver. Só que passaram 3 dias e para mim tava de boa, tava tudo bem. Eu só queria resolver a questão dos cartões de crédito e da habilitação, obviamente, porque estavam na minha carteira. E aí eu estava sentado na cadeira lá, em uma das cadeiras lá do escritório, e na hora que eu me inclinei na cadeira para poder mandar um áudio, a carteira caiu no chão. A carteira ela estava na cadeira, bem num pontinho assim, ela estava presinha num lugar em específico. Parece até que foi algo, sei lá, proposital. Não sei, porque as coisas de Deus são assim. Às vezes a gente é testado nessas pequenas coisas, sabe? E minha carteira estava lá, presinha numa partezinha da cadeira, que é a parte que liga a parte que eu encosto as costas com a parte onde eu sento. Era uma parte da cadeira assim que ligava uma parte à outra. E a carteira ficou presa ali durante 3 dias. E durante esses 3 dias eu fiquei com meu coração em paz. Eu olhei assim e falei, normal. É mais um prejuízo financeiro. Para mim tá tudo bem, eu já estou acostumado a ter prejuízo mesmo, tá tudo bem. E qual que é o ponto? Se você é uma pessoa que tem uma mentalidade só configurada para o consumo, se você tem uma mentalidade configurada só para comprar, para dinheiro, para ostentação, para gastar, para papai, e seu coração tá nas coisas e não nas pessoas, o que é que vai acontecer? Se você arranha seu carro, o dia acabou para você. Eu arranhei o carro, o dia acabou com você, acabou para você. Se seu celular cai no chão e quebra a tela, acabou o dia, acabou os próximos dias. Qual que é o ponto? Se eu arranhar o carro, eu vou ficar feliz? Óbvio que não, porque eu vi um prejuízo financeiro. Mas, para mim também está tudo bem. Não é que eu vou me alegrar com o fato de eu ter perdido alguma coisa. Não é isso. Mas sim, eu ficar com meu coração em paz quando isso acontecer. Por quê? Porque eu sei que meu coração não está naquilo ali. E hoje, graças a Deus, literalmente, não é só maneira de dizer, não é só expressão de dizer graças a Deus, mas hoje, graças a Deus, literalmente, eu consegui me livrar disso, sabe? Porque isso é uma prisão. É uma prisão. Você viver apegado só a coisas, a objetos, a coisas, é uma prisão. Por quê? Porque você sempre vai querer mais. O tempo todo, você só vai querer consumir o tempo todo. Aí o iPhone mudou a versão. Eu dei esse exemplo aqui já nas lives. Existe uma coisa chamada obsolescência programada, onde os objetos que a gente compra no nosso dia a dia, os eletrônicos, eletrodomésticos e etc., eles já vêm com uma data de validade. Data de validade para poder acabar. Meu celular mesmo, eu dei um exemplo aqui, depois de um período específico, do nada, a minha bateria começou a ficar ruim. E meu irmão tem um celular igual ao meu. E ele disse que no dele aconteceu exatamente a mesma coisa. A bateria era top, durava um dia inteiraço. Até chegar uma época, um período. E é assim que as coisas são. O capitalismo é criado para você consumir mais e mais. E eu não estou dizendo que o capitalismo é ruim. A questão é quando você é escravo do capitalismo. Esse que é o ponto. É quando você não entende as regras do jogo e você está lá para ser só uma marionete, para você ser um fantoche, para você ser a pessoa que só consome. Você precisa setar na sua mente que você precisa ter uma configuração de plantio e não de consumo. E plantar é totalmente diferente do consumo. Quando você tem uma maçã, por exemplo, e você só come a maçã acabou. Você vai esperar passar 30 dias para receber outra maçã. Só que ao invés de você comer aquela maçã, você pode tirar a semente dela. E tirando a semente da maçã, você vai plantar. E o que você planta vai começar a crescer. Daqui a pouco você vai ter um pé de maçã. E aí você vai ter várias maçãs. E se você tira todas essas maçãs e só come, você já vai ficar super satisfeito. Mas se você tira essas maçãs e você tira as sementes das maçãs e continua plantando
pés de maçã, daqui a pouco você vai ter uma conotação gigantesca. E o salário é sobre isso. O lucro de uma empresa é sobre isso. É sobre você ter aquilo ali e você não comer tudo. Não é sobre você gastar 100% que você ganha, mas sim sobre você consumir o que é necessário, o que é essencial para você, e você aprender a plantar. É você aprender a se livrar como é que eu posso dizer, das ciladas do capitalismo. Por exemplo, o meu celular é um iPhone 13 Pro Max. Hoje já tem um iPhone 14 Pro Max. E daqui a pouco, daqui a, sei lá, alguns meses, daqui a um mês ou dois, já vai lançar provavelmente um iPhone 15 Pro Max, que já vai ser um iPhone que vai mudar alguma coisa, talvez mude design, mude algum detalhe, alguma especificação da câmera, alguma coisa do tipo. E qual que é o ponto? Eu não me iludo de ficar sempre, não. O meu celular tem que ser o celular mais top do momento. Eu não estou nem aí para isso. Eu uso meu celular para isso aqui, é para trabalho, não é para aparecer para as outras pessoas. Se eu tivesse um 14 Pro Max, poderia melhorar em alguma coisa? Poderia, eu ia tirar fotos melhores e tudo mais. Mas hoje não é algo que eu me apego. Então, para mim, meio que tanto faz. Esse daqui está me servindo, está resolvendo o meu problema, para mim está ótimo. Isso não é um convite a você ser acomodado. Não é você se acomodar com as coisas que você tem. Porque você precisa sim ter uma insatisfação positiva. Isso é bíblico, tá aqui em Provérbios. Teve alguns dos dias que a gente leu aqui, não vou lembrar exatamente qual é o provérbio agora, que fala justamente sobre isso, sobre a insatisfação positiva, que a gente tem que estar satisfeito, mas a gente tem que estar buscando o próximo passo, o próximo nível. A questão é que eu tenho objetivos maiores. Eu quero começar a investir em imóveis. E para investir em imóveis, que é uma coisa que é infinitamente maior do que um celular, por exemplo, se eu ficar investindo em celular, em carro, gastando dinheiro com carro o tempo todo, eu não vou chegar no meu objetivo maior, que é o objetivo que eu quero. E as coisas não vão fluir. Aí eu vou passar a minha vida inteira estacionado e aí eu vou ficar reclamando. Ah, porque as coisas não estão fluindo, as coisas não estão evoluindo. Só que eu não estou plantando. E é isso que você precisa setar aqui dentro, é isso que você precisa configurar na sua cabeça. Porque a nossa cabeça é configurável. Não sei se você já parou para perceber, mas às vezes quando você viaja, todas as vezes quando você viaja, você entra no modo assim, full. Vira uma chavinha dentro da sua cabeça e você fala, não, estou viajando. Estou aqui para desfrutar. E tem que ser assim mesmo. Tem que ser assim. Só qual que é o ponto? Quando você viaja, vira uma chave na sua cabeça e você entra no modo consumo. Você olha e fala, eu estou viajando mesmo, eu vou gastar. E tá tudo bem. Só que é como se uma chave virasse dentro da sua cabeça. E realmente é. Às vezes é um interruptor que está desligado e você liga ele automaticamente. A mesma coisa quando chega numa data comemorativa. Uma data comemorativa como a Páscoa, como o Natal, por exemplo, foram datas que foram criadas pelo capitalismo. O ato de presentear e simbologia e tal, isso foi criado justamente para quê? Para movimentar a economia. Quando você abre uma franquia da Cacau Show, por exemplo, a expectativa de retorno do seu investimento é até a primeira Páscoa. Você começou uma Cacau Show agora, você investe, sei lá, R$200.000 numa loja. Hoje, vamos supor que seja hoje. Daqui até a próxima Páscoa, eu já botei o retorno sobre o investimento que eu fiz. Daqui para a próxima Páscoa. Vocês têm noção do que é isso? Do que a pessoa ter de lucro isso daí no período de Páscoa o suficiente para poder gerar um retorno financeiro sobre o negócio dele? É muita coisa. Por quê? Porque a cultura, a sociedade como ela impõe regras. E eu não estou dizendo o que é certo ou o que é errado, mas eu estou dizendo que é assim. Então, o que você precisa fazer? Você precisa parar de cair nessas ciladas. Não é porque mudou do 13 Pro Max para o 14 Pro Max que obrigatoriamente eu tenho que comprar. Não é porque o modelo do meu carro mudou uma gradezinha, mudou um detalhe no farol que eu preciso trocar. Não é porque é uma data do ano específica, não é porque é uma data comemorativa específica que eu preciso entrar nesse modo consumo desenfreado, parecendo que não tem mais amanhã. É a gente começar a ter consciência com as coisas. É você começar a pensar antes de agir. É você começar a se questionar do porquê das coisas. Que é uma coisa que a gente fala aqui todo dia. É você se questionar o porquê das coisas. E não simplesmente você ficar agindo o tempo todo no piloto automático. Porque isso vai fazer com que você seja um escravo. Escravo do capitalismo, escravo do seu trabalho, escravo principalmente das coisas. Eu já falei, no exemplo que eu dei, do exemplo da minha sandália, que eu risquei uma cifra embaixo da minha sandália.
O lugar do dinheiro é abaixo dos seus pés, não é acima da sua cabeça. O dinheiro ele foi feito para ser usado. O dinheiro não pode usar você. Você precisa usar o dinheiro. Você pode usar o dinheiro para várias coisas. Você pode usar o dinheiro simplesmente para você consumir, ou você pode usar o dinheiro para você começar a investir, a você plantar e a você começar a semear. Porque essa é a única certeza de que isso é o que vai te trazer vida longa, é o que vai te trazer resultado para sua vida. Fechou? Ai, ai, live bom, hein? Mandem perguntas aí, vai. Quem tiver uma pergunta, manda aí agora. A hora é agora, tô ficando ruim da garganta. Tá foda. Mandem perguntas. Pode ser sobre o que a gente conversou, pode ser sobre outro assunto. Só manda, vai. Vamos conversar, vamos interagir. Vamos bater um papo aqui agora. Vou tirar esses últimos minutos aqui pra gente poder interagir. E detalhe, a gravação dessas lives, ela vai ficar lá no meu canal do YouTube, tá? Então você vai lá no YouTube, pesquisa Aldo Rosendo, você vai achar a gravação dessa live aqui e das outras 20 e poucas lives que a gente tem feito. Hoje, se eu não me engano, é a nossa 22ª live consecutiva e é só o começo. Eu já tô vendo aqui que quando chegar na 30ª live eu vou ficar com saudade disso, porque quando a gente cria um hábito, quando a gente adquire um hábito, é sobre isso. Para eu fazer a primeira live, deu um trabalho, eu fiquei naquela, faço, não faço, vou, não vou, e aquela trava, aquela coisa, eu fiz a segunda e já foi melhor, já fiz a terceira, e agora já tô na 22ª live e olho assim e falo, pô, velho, já tô com saudades, porque daqui uns dias acaba. E se você chegou aqui por agora, chegou aqui pelo final da live, venha comigo amanhã. Amanhã a gente tá juntos aqui, 6 e 6 da manhã, pra gente poder bater um papo, trocar ideia e, enfim. Ó, vai fazer mais lives como essa, elas me incentivaram a acordar isso aí, vocês estão vendo como é que são as coisas? É por isso, pô. É por isso que eu faço. Tô pensando, vamos ver. Você é parente do Gabriel, menino do Palmeiras? Não sei nem quem é, não faço nem ideia. Se vocês tiverem sugestões depois de temas que a gente pode abordar nessas lives das 6, só vamos, viu? Deixa eu dar alguns recados aqui para vocês. Primeiro, a gravação da live vai estar lá no meu canal do YouTube, tá? Segundo, eu estou abrindo inscrições para 2 cursos presenciais, para esses cursos que a gente tem feito. O primeiro é em Salvador, que vai ser dia 22 e 23 de julho, que vai ser um sábado e um domingo. Então, o primeiro vai ser lá em Salvador. Tenho vagas ainda. Eu acho que deve ter, sei lá, metade das vagas preenchidas, não sei. Mas a gente ainda tem vagas e tá fluindo, ainda faltam alguns dias para o evento. E ontem eu botei a data que eu vou fazer um curso presencial aqui em Maceió também, dia 29 e 30 de julho, ok? Então, hoje eu vou abrir as inscrições para esse curso presencial aqui em Maceió e as vagas para o curso presencial lá em Salvador estão abertas, fechou? Se você quiser saber mais informações, depois você me manda uma mensagem no direct. Valeu? Então, é isso. Estamos encerrando aqui mais uma live. Parabéns por vocês estarem investindo o tempo de vocês aqui nessa live. Fechou? Ó, Deus te abençoe cada vez mais. Nós nascemos com o propósito de ser instrumento de Deus. Minha mente bugou aqui, muito aprendizado. É sobre isso. Tamo junto, viu, Matheus? Tamo junto. E quando vier, traga mais um. Fechou? Valeu, galera. Tamo junto e até mais.